Salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aí. Vocês estão bom ou não? Vai dando o seu salve aí, o pessoal vai chegando na miúda, né? As livezinhas agora vão acontecendo aos poucos aqui no canal, então dá o seu boa noite pra mim. Vai, dá o seu boa noite, ou se você por acaso vai acompanhar depois, comenta aqui embaixo que hora você está assistindo esse vídeo aí, né? Pra gente conversar. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre a prova do Enem. Ontem rolou o Enem, tá? 2025. E aí eu vou trazer para vocês a minha visão sobre a prova. Primeiro, uma notícia muito legal, né? Não é que a gente quer ficar acertando o tema toda hora, mas já foi o tema do Enseja 2025 que eu trabalhei e o tema do Enem também. É que o tema do Enem daí eu trabalhei com a minha turma que faz parte do meu curso completo, inclusive no meu Instagram, eu coloquei a postagem ali mostrando todos os materiais que eu trabalhei, tá? Bom, galera, vamos lá então. A intenção desse vídeo é colocar pontos principais que você deveria ficar atento na hora de fazer a sua redação, tá? Claro que quando a gente fala de argumentos que você poderia usar, não significa que você precisava usar os mesmos argumentos que eu vou comentar aqui, tá? Tem muita coisa mesmo. O tema foi muito gostoso, o tema foi tranquilo, na verdade, na minha visão aí, comparado com alguns outros que já caíram. E, meu, é isso. Então a ideia básica aqui é você ver coisas que não poderiam faltar de jeito nenhum. Show? Para a gente começar, vamos lá. Vou colocar aqui então na tela para vocês o tema que foi, né? Vocês já estão ligados aí. Então, o tema, a frase temática era perspectivas, né? Acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Beleza? Então, ó, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, essa era a frase temática, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa aí que a gente tem que fixar na nossa cabeça. Palavra principal: envelhecimento. Então, essa palavra aqui, ela precisava aparecer no seu primeiro parágrafo, beleza? Uma outra coisa que você tem que ter noção, em todos os parágrafos é importante trabalhar palavras que tenham a ver com envelhecimento. Então, eu sempre falo com meus alunos assim, primeira coisa antes de começar a prova pegou a palavra principal, cara, faz listas ali de palavras que se relacionem com isso. Por exemplo, senilidade. Senilidade tem a ver com, né, as pessoas mais velhas, tá? Aqui é o sênior. Ou, você pode colocar a palavra velhice também? Pode, zero problemas, tá? Os mais velhos? Pode. E aí, gente, de verdade, o Enem não vai ficar discutindo aqueles termos, aquelas coisas assim, nossa, pode falar terceira idade? Tem que falar melhor. Nada a ver. Ninguém, isso aí são micro coisas que parcela da população tenta entrar num hype, numa discussão aí na internet que não tem nada a ver, tá? Então, o negócio é você trabalhar palavras que se relacionam com o tema em todos os parágrafos. Até porque quando você faz ali o seu argumento, você usa o seu repertório sociocultural, por exemplo, você precisa trazer pertinência ao tema. E para trazer pertinência é usar palavras que se relacionam com o tema, tá? Bom, e aí, quando ele fala perspectivas, ou seja, ele quer saber, qual é a perspectiva hoje? Essa é uma palavra importante, tá? Perspectivas, então, como que está essa organização? Como que está esse planejamento? Como que está essa noção aí de envelhecimento no Brasil? É isso que quer saber, beleza? Como é que está essa preparação para a velhice? Tá? É isso que o tema queria saber. Beleza? Bom, vamos lá. Pode voltar aqui para mim? Agora eu vou trazer alguns pontos que eu fui anotando aqui para comentar com você. Não, o Brasil está envelhecendo, então assim, a sociedade está preparada para isso, né? O Brasil está preparado para dar um bom suporte aí para as pessoas mais velhas? É isso que o texto estava discutindo, tá? Bom, conexão com a realidade. 10% da população brasileira tem 65 anos ou mais, e esse número só cresce, tá? Bom, e aí vamos lá. Alguns pontos importantes aqui pra gente, tá? O grande conflito é entre o envelhecimento ativo e digno e o abandono social. Então, vamos colocar aqui de novo? A gente sempre tem que pensar o seguinte, tá? Qual é o problema do texto? O problema não é envelhecimento, tá? O problema, então, que era para ser discutido era esse envelhecimento digno,
versus um abandono social. Tá? Então, quando a gente fala dessas perspectivas, como que o Brasil está se preparando para cuidar dessa população? É um jeito digno ou rola muito ainda do abandono social? Obviamente, se o tema está em discussão no Enem, é porque o problema, muitas vezes, é esse abandono social, esse abandono, muitas vezes, afetivo também, né? Que acontece com a pessoa de idade. Beleza? Então, esse era o foco da discussão. Não era falar que o Brasil está lindo, maravilhoso, todo mundo está envelhecendo de boa. Não era isso. Beleza? Vamos lá. Bom, alguns dados importantes. 38% dos idosos sustentam sua família. Isso estava lá num texto motivador. Então, esse dado do texto motivador, pode abrir aqui para mim. Esse dado do texto motivador poderia ser um dado utilizado na sua introdução. Professor, posso usar esse tipo de dado logo na minha introdução? Pode, sem problema nenhum. Tá? Você tem que entender que você precisa usar uma hora um repertório sociocultural além dos textos motivadores. Beleza? Mas é importante você saber que você pode usar sim. Eu sempre falo, cara, pegou um dado que está lá, ele pode servir de contexto, de contextualização. Por exemplo, essa situação. Então, 38% dos idosos sustentam sua família ainda. Nossa, e como é que tá? Né? Como é que a família está se preparando? Será que a família está se preparando para também cuidar desse idoso, para também dar esse suporte financeiro para ele em alguma hora? Né? E outra coisa, a solidão e o isolamento aumentam os casos de depressão em idosos. Né? Então, aí tem uma outra questão, uma outra parada que você poderia usar de argumentação, é que as famílias estão cada vez mais focadas e centradas na produção. Como assim? As famílias hoje, no sistema mesmo, pelo próprio custo de vida que tem aumentado cada vez mais, o custo de vida mesmo, de sobreviver aí no mundo, né, sobreviver no Brasilzão, esse custo de vida está tão elevado que as pessoas estão tendo que trabalhar muito mais. Tem muita gente hoje, trabalha normal, carga horária normal, depois faz freelancer, né, o freela, mais à noite para sustentar, então está sempre correndo, pegando coisa de final de semana. E aí muitas vezes essa rotina exaustiva de trabalho, as pessoas chegam no final de semana, não tem tempo para estar com seus idosos. Eu digo final de semana porque é o básico, né? As pessoas, isso é só uma percepção visual minha. Muitas vezes as pessoas de idade, elas esperam o final de semana para que alguém passe com elas. Então, essa situação aí fica muito complicada. Essa situação fica muito aí, infelizmente, a desejar por causa da questão de problema social, de muita gente estar precisando ganhar mais aí para sobreviver e acaba tendo um isolamento com os idosos, não tem tempo para isso. Chega no final de semana quer ficar de boa. Beleza? Bom, repertórios socioculturais que você poderia colocar. Então, poderia colocar Constituição Federal, artigo 230, que fala lá que é dever do Estado, da família e da sociedade amparar o idoso. Você poderia usar o Estatuto do Idoso, então, que garante dignidade, lazer e participação social. Você poderia usar a ONU, tá? Falar da década do envelhecimento saudável, 2021 a 2030, ele reforça o envelhecimento como conquista, tá? E aí tem exemplos culturais da própria Fernanda Montenegro, da Rita Lee, que representam o envelhecer, e tinha até textos falando disso nos textos motivadores. Beleza? A Simone de Beauvoir, tem uma pessoa que falava assim, burra nela, é burra, Simone de Beauvoir, tá? Ela fala, por exemplo, aqui eu marquei para vocês, ó, em A Velhice, tá? Um grande texto, ela fala, a sociedade rejeita a velhice porque rejeita a ideia da morte. Olha só que forte, né? A sociedade rejeita a velhice porque rejeita a ideia da morte. Então aí, textos falando realmente sobre rejeição. Bom, então essa é a ideia que você poderia usar na concepção, na criação do seu texto, tá? Então vamos lá, professor, repertório sociocultural, vamos lá ajeitar minha cabeça. Eu precisava usar o repertório sociocultural na introdução? Não. Você poderia usar o texto motivador ali. Mas quando eu falo trazer um repertório sociocultural seu, e aqui eu citei alguns, né? Citei a Simone, citei a ONU, citei o Estatuto do Idoso, citei a Constituição Federal, tá? Então, esses repertórios você poderia usar, por exemplo, um na introdução, um no argumento 1, outro no argumento 2 para ali sustentar a sua argumentação. Por que eu falo, se você conseguir trazer coisas fora do texto motivador, é legal você trazer no argumento 1, no argumento 2 e lá na introdução. Porque o Enem, ele pede que você use um repertório sociocultural em pelo menos um momento. Em um momento. Aí esse repertório tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Tá? Agora, você tem que fazer isso pelo menos uma vez. Agora, se você traz isso na introdução, no segundo ou terceiro parágrafo, concorda que as suas chances aumentam?
suas chances de conseguir que o repertório seja legítimo, pertinente, produtivo, isso vai aumentar? Então, fique ligado em relação a isso, tá? Bom, vamos lá, professor, e proposta de intervenção? O que eu poderia fazer na proposta de intervenção? Bom, lembrando que a gente precisa fazer umas coisinhas, né? Vamos vir aqui. A sua proposta de intervenção precisa ter uma ação, tá? Essa ação, ela precisa ter um agente, beleza? Essa ação, ela precisa, por exemplo, ser feita de algum meio, ou seja, é um modo que essa ação vai ser feita, beleza? E essa ação, obviamente, ela tem que ter sempre uma finalidade. Para que serve isso, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu tenho mais coisas, professor? Tenho, ó. Para você nunca esquecer, eu falo da fada muito fofa. O que é a fada muito fofa? Finalidade. Opa, tá aqui, ó. Já coloquei. O A, agente, tá aqui. O outro A, ação, tá aqui. O M é o modo meio, tá aqui. O F, eu repeti aqui, é a finalidade. Ah, professor, falta o D. O que é o D? O D é que alguns desses elementos aqui, um deles pelo menos, tem que ter o detalhamento. Tem que ter o detalhamento. Então, ó, ação, agente, modo como essa ação vai ser feita e a finalidade dessa ação. Em um dos momentos eu preciso fazer um detalhamento. Então, vamos lá. Pode abrir aqui para mim, ó, eu vou falar algumas coisas. A ação poderia ser assim, criar o Programa Nacional de Envelhecimento Ativo e Incluso. Então, ó, a minha ação seria criar um Programa Nacional de Envelhecimento Ativo e Incluso. Beleza. Quem poderia ser o agente? Ah, poderia ser o governo federal ou poderia ser o Ministério dos Direitos Humanos e da Saúde, por exemplo. Então, esse poderia ser meu agente. Ah, como que esse programa vai ser feito? Ah, vai ser feito por parcerias com universidades e prefeituras para criar esse programa e trabalhar a base ali, né, de quem está na faculdade para que isso chegue às suas famílias. Ou pode ser feito campanhas de conscientização sobre respeito e combate ao idadismo. Pode ser ter centros de integração com atividades, capacitação e atendimento psicológico para pessoa idosa, enfim, tem várias formas aí, tá? A finalidade, para que isso? Para promover a autonomia, para promover a integração e bem-estar da pessoa idosa, beleza? Então, a finalidade. O agente já falei a ação, já falei o modo B. Beleza, faltaria o quê? Ah, falta detalhar o agente, professor, né? Eu sempre falo para detalhar o agente que é mais fácil, então eu poderia colocar lá. Portanto, a fim de promover a autonomia, integração e bem-estar da pessoa idosa, o Ministério de Direitos Humanos, os Ministérios de Direitos Humanos e da Saúde devem criar o Programa Nacional de Envelhecimento Ativo e Incluso. Beleza? Ah, professor, mas você não detalhou a gente. Então, vamos lá, vou explicar como faz. Para você detalhar a gente, você fala assim, ó. O Ministério de Direitos Humanos ou os Ministérios de Direitos Humanos e da Saúde, vírgula, principais agentes responsáveis pela ação, vírgula, devem criar um Programa Nacional de Envelhecimento. Então, assim, para detalhar o agente, basta você colocar dessa forma. Vou repetir como se fosse a redação inteira. Portanto, a fim de promover a autonomia, integração e bem-estar da pessoa idosa, vírgula, o governo federal, ou, se você quisesse colocar outra agente, os Ministérios dos Direitos Humanos e da Saúde, vírgula, principais agentes para executar essa ação, vírgula, devem criar o Programa Nacional de Envelhecimento Ativo e Incluso. Beleza? Esse programa poderá ser divulgado por meio de campanhas de conscientização sobre respeito e combate ao idadismo, a fim de que, ou para que, se alcance finalmente, aí você vai finalizar a sua frase de acordo com a sua redação. Mas seria mais ou menos essa a ideia aí para você concluir a sua redação. Fechou? Deu para entender? Então, esse é o panorama geral ali. Então, resumindo, você não podia esquecer de fazer esses 5 elementos aqui, né, na sua redação, na sua proposta de intervenção. Você não poderia deixar de usar repertórios socioculturais. Lembrando que o repertório ele tem que ser legítimo, ou seja, tem que citar a fonte, ele tem que ser pertinente, ou seja, tem que usar palavras do tema, e ele tem que ser produtivo, ou seja, a partir dele você precisa produzir uma crítica a partir do seu repertório. Beleza?
fazer 4 parágrafos bonitinhos, lembrar se você começou o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo com elementos coesivos. Começou lá com elementos coesivos, por exemplo, terceiro parágrafo com ademais ou com além disso, né? Começou o segundo parágrafo com elemento coesivo, lá na conclusão, começou com sendo assim, começou com portanto, você precisava fazer essas coisinhas aí para garantir também uma boa nota na ligação. Beleza? Conta aqui embaixo para mim então o que você achou. Galera que está no chat já foi comentando enquanto eu fui fazendo a aula, mas ó, independente da hora que você ver esse vídeo, eu quero ouvir você, quero ler o seu texto aí. Fala para mim como é que você foi. Tá? Fala se você gostou de fazer a sua redação, se você achou o tema complicado ou não, e é isso. Fechado, gente? Maravilha? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, beijos e abraços, até mais, tchau, 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 valeu.